primeira especialidade, na verdade, vão ser duas especialidades em uma, tá? Então, se você assistir esse vídeo todo direitinho, fizer tudo que eu der de tarefa para vocês, com certeza vocês vão ter a especialidade de vocês. A nossa primeira especialidade é sobre a Bíblia. Eu não sei quantos de vocês têm uma Bíblia em casa. Às vezes a mamãe tem, às vezes o papai tem, mas vocês mesmos às vezes não têm. Nós precisamos, cada um, ter a sua própria Bíblia, né? Essa aqui é a minha que eu gosto de usar agora, mas eu não tenho só uma Bíblia, né? Só que eu trouxe essa para mostrar para vocês. Essa minha Bíblia, ela é a Bíblia do Desbravador, né? Eu gosto dessa Bíblia. Dentro ela tem muitas coisas diferentes. Olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro da Bíblia tem algumas informações sobre os desbravadores, o alvo, a bandeira, a lei, o hino dos desbravadores, explica o alvo, tem várias coisinhas diferentes. Aqui tem as especialidades, eu posso ir marcando o que eu tenho para eu ter noção do que falta fazer. Tem algumas curiosidades sobre as insígnias dos desbravadores, tudo. Aqui no final dela, nós temos um guia para estudo bíblico, para quando a gente quer estudar a Bíblia com alguém e tem que fazer as lições, já tem aqui no fundo toda essa parte. Mas aqui dentro da Bíblia, o miolo da Bíblia, a única coisa diferente nessa aqui é que de um capítulo para outro traz alguma curiosidade da Bíblia. Esse aqui que eu tô são os instrumentos musicais que tem na Bíblia. Ó, aqui tem a parte deles, mas isso aqui é porque tá separando um livro de outro dentro da Bíblia. Mas a Bíblia como um todo, o que é uma Bíblia? Você sabe o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela significa biblioteca. Ué, biblioteca? Mas biblioteca não é assim onde tem um monte de livro? É sim. Biblioteca é onde fica um monte de livro. Por isso que a Bíblia chama biblioteca. Ah, tô entendendo mais nada então. Mas como assim uma biblioteca se é só um livro? Não é um monte que eu tô carregando. É aí que você se engana. Cada pedaço da Bíblia, a gente tem no índice aqui, os livros da Bíblia, sabe? Aqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, e assim vai indo. Cada livro desse é considerado um livro. Foi escrito por uma pessoa diferente. Cada um desses. E como eles estão todos juntos, reunidos, então eles formam a biblioteca, que é a Bíblia. Então, Bíblia significa biblioteca. Mas, peraí, não tô entendendo outra coisa. Como assim foi escrito por várias pessoas? Vocês sabem que a Bíblia levou cerca de 1500 anos para ser toda escrita, em todos os seus pedaços. Quem inspirou a Bíblia foi Deus, mas quem escreveu a Bíblia foram os homens. Ah, eu não entendi. O que? Inspirou. O que significa esse negócio de inspirou? Vamos fazer de conta assim. Faz de conta que você está lá na escola e a sua professora conta uma história para você. Você escuta a história, aprende a história. Quando chega na sua casa, você vai contar a história para sua mãe. Só que você vai contar exatamente com as mesmas palavras que a professora falou, ou você vai contar com as suas palavras? Não tem como lembrar certinho todas as palavras que a professora falou, mas eu vou contar o mais perto possível, só que do meu jeito. A Bíblia foi escrita assim. Deus colocou na cabeça de alguns homens. E esses homens escreveram aquilo que Deus mandava, usando as palavras deles, mas com a inspiração vinda de Deus. Elas foram escritas em várias épocas, né? E quando a Bíblia toda foi feita, ela foi dividida em 2 pedaços. Vocês sabiam disso? A gente tem o Novo Testamento e tem o Velho Testamento.
O Velho Testamento, ele foi feito antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir a esse mundo. Todas as histórias que estão no Velho Testamento são dessa parte de antes de Jesus nascer. E todas as histórias do Novo Testamento são da época depois do nascimento de Jesus para frente. Temos alguns livros que são proféticos, que são profecias, que eram de coisas que ainda iriam acontecer. Temos livros que são históricos, que falam muito da história. Então, cada livro tem uma característica. Cada livro tem um jeito diferente, tem uma maneira de aprender, tem outras coisas assim para a gente aprender. A Bíblia é o livro que já foi mais traduzido em todas as línguas. É o livro mais vendido em todo o mundo e é o livro mais lido em todo o mundo. A Bíblia é a parte mais completa que tem. Ela agrada jovens, agrada crianças, agrada velhos, agrada adultos. A gente só precisa aprender a ler e a ouvir. Mas existem Bíblias e Bíblias e Bíblias e Bíblias diferentes. Por exemplo, você sabia que a gente pode ter a Bíblia pelo celular? A gente pode abrir a Bíblia no celular e ler do mesmo jeito que a gente lê a Bíblia no papel. Existem Bíblias para crianças que são os desenhos e os textos bíblicos. Eu já vi Bíblias que são quebra-cabeça, que você vai montando as figuras do quebra-cabeça. Eu já vi Bíblias que tem lugares para você pintar e desenhar. Tem Bíblias de diversos jeitos. Aqui na minha casa nós temos alguns tipos de Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Olha, essa aqui, ela é uma Bíblia bem pequenininha. Tá vendo como ela é pequenininha? Mas lá dentro são as mesmas coisas. Olha só que tamaninho de letra que tem aqui dentro. Viram? Quando eu era nova, eu conseguia ler essa Bíblia, conseguia levar essa Bíblia para os outros lugares. Era fácil, mas agora eu já não enxergo mais, né? Meu olho já tá ficando cansado, eu já tenho que fazer assim, 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 e não consigo enxergar direito. Mas não preciso ficar preocupada, sabe por quê? Olha aqui, ó. Bíblia Sagrada, letra grande. Que bom! Então isso aqui é para quem tá ficando cego. Olha que grande que são as letras dela. Agora, o que tá escrito aqui dentro muda? Não, não muda. De uma Bíblia para outra, o que tá escrito aqui dentro são as mesmas coisas. Agora, existem Bíblias... eu tenho outra aqui diferente. Olha aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó, tá escrito assim, ó, Bíblia Sagrada, Bíblia com guia de estudo, Bíblia fácil, Daniel e Apocalipse. Apocalipse. Sabe por quê? Olha aqui no final da Bíblia, ó. No final da Bíblia, a gente tem um guia para estudar as partes principais do livro de Daniel e do Apocalipse da Bíblia. A gente pode ir estudando, aqui fala que passagem, qual a pergunta, tem tudo aqui junto já com a Bíblia. Eu não preciso comprar o estudo e a Bíblia, já está aqui junto, né? Então, ela é uma Bíblia usada para estudar a Bíblia com outras pessoas, para quem quer. Olha essa aqui. Essa Bíblia, ela é da minha tia. Tá vendo que ela já tá toda, coitadinha, rasgadinha, aqui faltando um pedaço, né? A capa, vocês estão vendo que tá gasta. Sabe por quê? Quando a gente abre a Bíblia, vou ensinar vocês. Logo no comecinho da Bíblia, nas primeiras páginas, assim, sempre tem a contracapa, que é onde está o nome da Bíblia, tudo, e normalmente traz o ano da Bíblia. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem. O ano que é essa Bíblia aqui, ó. Conseguiram ver? É de 1955.
Eu vou falar baixinho aqui, ó, mas nem o tio Zé era nascido ainda quando essa Bíblia foi editada, foi lançada. Essa Bíblia é muito antiga e ela aqui na minha casa, ela é uma Bíblia de família. Ela é da minha tia, né, que ganhou do pai dela. Então é uma Bíblia que vale bastante como recordação, né? É uma Bíblia que fica guardadinha lá com medo de estragar. Ah, mas falando de Bíblias especiais, vocês sabem que eu tenho uma aqui que para mim é muito especial. Olha só. Ela tá suja, né? Porque ela era branca. E aí a gente vai segurando na mão, vai sujando. Olha, ela tem um zíper que já acho que já nem funciona mais mesmo, porque tá velho, né? Outra coisa diferente nessa Bíblia, olha aqui na lateral, tá vendo que tem umas entradinhas aqui, uma coisinha preta? Sabe o que é isso? Isso aqui é onde fica cada capítulo da Bíblia, porque quando eu era nova, eu tinha muita dificuldade de achar os livros da Bíblia. E essa aqui foi a minha primeira Bíblia. Foi a Bíblia que eu ganhei no dia que eu me batizei. Olha, aqui dentro tem uma dedicatória do meu pai. Ele escreveu para mim. Não pensa que é rabisco não, porque era a letra do meu pai, assim, ó. E aqui tá escrito o nome dele e tudo. E essa Bíblia é de 1986, que foi o ano que eu batizei. Eu usei essa Bíblia muitos anos. Eu aprendi a achar os livros da Bíblia por aqui. Usei muito tempo. Por isso que ela tá assim, toda sujinha, toda velhinha. Mas eu não jogo fora. Essa Bíblia é uma Bíblia muito importante, porque lembra o dia do meu batismo. Ah, eu tenho uma outra Bíblia aqui. Essa aqui, ó. Olha, parece que ela tá novinha, não é? Ó. Mas não é não, é porque ela já ficou tão usada, tão velhinha, que a capa dela rasgou, quebrou, e aí eu fiz uma capa nova para ela, e ela ficou bonita, né? Parece que ela tá novinha, mas não tá não. Essa Bíblia eu usei muito numa época que eu fiquei muito doente. E ela tem uma linguagem um pouco diferente. Então, quando eu li algum trecho na Bíblia, eu pintava assim, ó, com promessas, com as partes que Deus estava falando para mim, que eram tão importantes. E quando eu ficava muito triste, muito desesperada, quando eu ficava com medo das coisas, eu ia lá na Bíblia e lia aquelas partes que eu tinha pintado. Ai, como o meu coração ficava feliz, porque Deus tinha coisas muito importantes. Quer ver? Eu vou ler um pedacinho para vocês. Sabem quem é que me louva de verdade? É a pessoa que me dá a oferta de um coração agradecido. Quem se esforça para andar nos meus caminhos receberá a salvação de Deus. Bonito, né? Ela tem uma linguagem diferente um pouquinho. Sabe um versinho que todo mundo conhece? Que é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe onde ele fica na Bíblia? Ele fica lá em Salmos, no capítulo 23, no verso 1. Nessa Bíblia eu vou ler para vocês. Ela diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ó, que coisa mais importante. Então, quando a gente às vezes fica desesperado, agora tem gente indo para os mercados, né, correndo para comprar comida, porque com medo de faltar, porque vai acabar a comida, porque vai acabar papel higiênico, e corre para comprar isso. Por que é que a gente tem que ter medo se Jesus fala que não vai nos faltar nada? A gente precisa acreditar nas promessas do nosso Deus, né? Então a Bíblia, ela é muito importante pra gente quando a gente estiver desesperado, com angústia, a gente procurar. Mas fala assim: ah, eu não sei nada da Bíblia, eu não sei usar nada da Bíblia. Bom, eu já expliquei para vocês que a gente tem a parte de antes de Jesus nascer e a parte que daqui para baixo, que foi que depois que Jesus nasceu, certo? E, por exemplo, se eu quiser achar Salmo,
Ah, a gente vai andando. Aqui tá na ordem que os livros estão aqui. A gente vai andando. Gênesis, Êxodo, Números, tá indo. O Salmo fica mais ou menos lá no meio da Bíblia, ó. Aqui eu vou abrir em Salmos. Eu falei para vocês no capítulo 23. Tá vendo que tem um número maior aqui? Esse número maior é o número do capítulo. É o número que aparece primeiro quando a gente mostra uma referência da Bíblia. E depois vem um número bem pequenininho. Esse número bem pequenininho é o que a gente chama de versículo. Então a gente fala Salmo 23, 23 é o capítulo. Versículo 1. Versículo 1 é o versículo, né? O número pequenininho. Então a gente primeiro acha o livro, depois a gente acha o capítulo e depois a gente acha o versículo. Não fica tão difícil, né? Quando a gente vai fazendo dessa forma.